positivos, eu gostei, apesar de erros, mais por puxar a bola na maioria da parte do tempo, controlar ali a forma como a bola gira. Mas em terceiro eu gostei da partida do Vina. Eu acho que caiu um pouco de rendimento já para o final do jogo, mas fez um primeiro tempo muito bom, com intensidade até acima daquele costuma imprimir, correndo mais, ocupando mais espaço. E mesmo com o pênalti perdido, eu acho que na partida em si, gostei muito do Vina. Assim, eu não vou nem analisar a parte do pênalti, assim, porque eu acho que nesse contexto a gente colocaria até o Sobral, que jogou pouco. Então, assim, na análise eu não vou considerar os pênaltis. Assim, acho que ali como eu falei, assim, é um contexto ali, é um retrato do que o futebol do Ceará vem sendo durante muito tempo. Em segundo, eu gostei do Guilherme Castilho. Eu acho que não só pelo gol, eu acho que ele vem mostrando evolução, vem mostrando importância, vem mostrando um papel tático que o Ceará precisa, que é um cara daquele passe mais rápido, aquele pensamento mais instantâneo. Eu acho que quando a gente tem um treinador mais limitado, esse tipo de jogador faz mais diferença na construção do que faria com um treinador melhor. E o melhor da partida eu achei o João Ricardo, apesar de achar que ele se equivocou ali no gol, mas eu acho que, em geral, se posicionou muito bem, foi muito seguro, e nos pênaltis que fez a parte que lhe cabia. Se dependesse do João Ricardo, a gente teria se classificado hoje. Dos destaques negativos, o Vitor Luiz em terceiro, acho que foi muito mal, muitas decisões erradas, não só pelo erro de posicionamento, o erro do bote no gol, o erro no começo da jogada, no começo, na continuação da jogada. Achei bem mal, e como a gente já vem destacando em outras partidas. Em segundo, Luiz Otávio, assim, pela insistência em sair jogando com a bola no pé, coisa que ele não sabe fazer. Foi responsável direto mesmo por aquele início da jogada ali. E como a gente falou, né, futebol não é... se isso não tivesse acontecido, acho que as coisas vão se desenrolando dentro de uma lógica, mas se ele faz o simples ali, dá um chutão naquela bola ali, de repente estava hoje já comemorando a classificação com 2-0 no placar. E primeiro, o Zé Roberto, acho que ele foi nulo, eu acho que ele não demonstrou qualquer comprometimento com a partida, ele não corria, ele não marcava, ele não aparecia para tocar, eu acho que ele foi realmente um jogador a menos. Aí eu fecho meu pódio negativo aí com o Zé Roberto. Minhoca, teus destaques positivos e negativos do jogo do Ceará. Pois eu acho que eu dei uma leve travada aqui na minha internet. Né? Você que estava ouvindo. Não, pois é, porque o Léo parou, eu falei, Léo travou. Aí quando eu vi que tu travou também, eu falei, então sou eu. Vamos lá, né? A galera do positivo. Eu vou colocar o Mendonça aí no lugar do Vina, que o Léo mencionou. Acho que o Mendonça foi um jogador que, apesar do primeiro tempo ele não ter ido tão bem assim, é uma coisa que às vezes me irrita no Mendonça, às vezes ficar querendo cavar demais faltas e às vezes o árbitro não vai marcar, entendeu? Até porque você fica muito marcado como um jogador muito que reclama demais e às vezes eu acho que ele tem potencial de seguir na jogada e muitas vezes ele fica pedindo muita falta, mas eu acho que o gol que assim mostra o quão ele está sendo decisivo nessa temporada. No segundo tempo eu gostei da movimentação dele, acho que ele foi muito bem, assim, deu muito trabalho para o São Paulo. O segundo, eu também vou ficar com o que o Léo mencionou. Acho que o Castilho foi uma peça que eu acho que tem tudo para ser assim, um jogador muito importante para essa reta final da temporada, né, até o final da Série A, porque ele é um jogador que tem muita qualidade, embora ele não tenha, acho que a torcida no estádio, o Léo estava lá, ficou muito na expectativa das bolas paradas. Ele não chegou a bater uma falta tão bem como ele bateu no último jogo contra o Botafogo, né? Ele chegou a bater algumas faltas até fáceis, assim, sem dificuldade para o Felipe Alves, mas é um jogador que tem muito talento. Dá para ver claramente que ele é um jogador que tem muito talento. A maneira como ele faz o gol, por exemplo, é de um jogador que sabe bater na bola, né? A curva que a bola faz é de um jogador que tem ótimo poder de finalização. E o terceiro eu vou ficar com o João Ricardo. Assim, se ia ter um jogador que ia ser o grande herói dessa classificação, seria o João Ricardo. Porque ele consegue defender a penalidade na última cobrança, tinha sido já fundamental. E o Léo tinha mencionado aqui na semana passada o pênalti defendido, e todo o roteirozinho estava desenhado para essa classificação. E o João Ricardo estava lá para desenhar toda a história dele como
assim, de tantos goleiros que o Ceará já teve na história, né? Que é ídolo, né? Adilson, o próprio Everson, que hoje não pegou nenhuma penalidade lá contra o Palmeiras, acabou o Palmeiras passando. O João Ricardo poderia hoje ter colocado o nome dele na história se por acaso os companheiros tivessem convertido as penalidades. E entrar no negativo, para mim o Lima eu não gostei de novo da partida dele. Acho que ele foi mais uma vez muito mal no jogo. Acho que o Lima está tendo muita dificuldade. Desde a chegada do Marquinhos, é um jogador que, para mim, talvez tenha mais caído de maneira acentuada e tem tido mais oportunidade, porque Sobral também não está bem, mas não tem tanta minutagem como o próprio Lima. O segundo lugar, para mim, vai o Vitor Luiz, que apoia bem e tal, mas defensivamente sempre chega atrasado um pouco na jogada, bem diferente do que é o Pacheco. E foi, assim, uma ausência muito sentido. O Pacheco está lesionado nesse momento. Acho que poderia ter sido um jogo mais relevante. E embora o Léo tenha mencionado o Luiz Otávio, eu não vou colocá-lo, não. Acho que o Luiz Otávio cometeu, sim, uma falha, mas é como eu venho falando, eu acho que é um problema de sistema. Assim também como poderia ter sido o Vitor Luiz, o grande culpado de um gol que o Botafogo pudesse fazer ali no começo, como o Richardson errou 2 vezes contra o Avaí, eu ainda vou tirar o Luiz Otávio, embora ele tenha tido um papel muito importante para o gol do São Paulo. Eu vou ficar com... Qual foi o outro que tu citou, Léo? Que agora tá me fugindo. Peraí, era Vitor... Vitor Luiz, Zé Roberto. Zé Roberto. Zé Roberto, para mim, foi muito abaixo mesmo, assim. Não era jogo para ele, não é o perfil do atleta que o Ceará, para essa decisão, como a gente falava, acho que na época, né, quando ele chegou, não é para ser o camisa 9, mas é para ser um reserva útil para determinada situação. E esse não tinha nada a ver com o jogo do Zé Roberto. Nada. Ele não é o centroavante que faz a parede, que vai brigar no meio. Até mesmo o Peixoto, por exemplo, quando entrou, embora não tenha sido tão efetivo, conseguia fazer melhor essa proteção lá na frente, tirar um pouco mais da atenção do São Paulo. Então, o Zé, para mim, foi uma peça bem inútil, apesar de ter participado de maneira até direta, né, na jogada do gol do Ceará, o primeiro. O Léo, teve uma mensagem aqui do Marcos Henrique, ele colocou, até concordando com vocês sobre essa análise do Zé Roberto, né? Convenhamos, já dá para dizer que ciclo fechado para o Zé Roberto. O cara não rende nada. Chega a ser ciclo fechado ou a tendência é que ele vá sendo escanteado e vá perdendo espaço no elenco? Eu acho que não tem como, infelizmente, fechar o ciclo para o Zé Roberto, porque o Ceará tem uma carga financeira muito alta com esse tipo de jogador, né? O Zé Roberto custou um investimento de 1,2 milhão para o Ceará. Assim, parece uma piada, assim, um jogador que nunca foi destaque em canto nenhum, não é um garoto, mas o Ceará vai lá e tirou do Atlético Goianiense ali pagando 1,2 milhão. O Ceará já tem um custo com o Jael, que não joga desde 2021. Vai ter um custo agora com o Kleber. Eu acho que faltando uma semana, praticamente uma semana para fechar a janela, abrir mão do Zé Roberto de forma efetiva, eu acho difícil. Mas de forma prática, eu acho que já é uma questão já definida. Assim. A torcida não conta com ele. Se o clube ainda contar, é por necessidade mesmo. Só um ponto a destacar aí também da pergunta, né, do Marcos Henrique. Quando eu falei dos 5 centroavantes, eu acho que o Ceará trazer o jogo não é errado, entendeu? A questão é você tem 5 centroavantes, você precisa negociar os outros. Não dá para o Jael demais, né? Porque exatamente você precisa tentar, porque você não vai utilizar, como o pessoal fala, o Zé Roberto não é bem um centroavante, mas o Ceará não vai jogar com 2 atacantes, não vai jogar. Vai ter o Vinha ali por trás, vai ter o Mendonça na esquerda, vai ter alguém na direita, que pode ser Vasquez, Eric, Lima. Mas, a partir do momento que você está trazendo uma peça, você precisa compensar. O Ceará, para se desvencilhar de alguns atletas, é uma dificuldade. O Lucas Ribeiro era para ter saído, não era para estar. O Ceará já era para ter contratado um novo zagueiro e não contratou. E no domingo, possivelmente, o Ceará vai com uma defesa que para o torcedor é um desespero imaginar, porque o Lacerda não vem já apresentando um bom futebol, as 2 últimas partidas foi muito ruim, e possivelmente o Lucas Ribeiro vai ser o titular nesse duelo, né? Assim, porque até por mais que utilize o Marcos Vitor, que é bem mais jogador, eu acho que boa parte que acompanha o Ceará considera, ele é um garoto também, entendeu? Então ele pode também, ele foi bem contra o Flamengo, mas isso também não dá garantia, até porque ele não vem sendo utilizado,
né? Aliás, nem É no um banco garoto, é um garoto que vinha em crescimento, que 100% das vezes que foi acionado foi muito bem, assim, fez grandes partidas, mas que tiraram a confiança dele. Não por Isso. lesão, não, tiraram a confiança dele deliberadamente. Foi Porque planejado, Alguém escolheu o jogador, ele estreou contra um time na Copa do Nordeste, eu não lembro qual foi um time, um jogo eu acho que relativamente foi o simples. primeiro jogo do Ceará na temporada que estava com vários jogadores de É. Covid. Aí ele entrou, foi bem, muito bem. Foi Sergipe. Foi muito bem. Entrou contra o São Paulo, improvisado de volante no Morumbi. Foi muito bem. Entrou contra o Flamengo. Jogou Todo demais. mundo jogou demais. Jogou demais. Foi destaque nos números dele na partida. E de repente o jogador renova, para de ser relacionado. Assim, tiraram a confiança dele por escolha. E esse é o ponto, entendeu? Como o João Vitor falou aqui, a chegada do Jô deixou claro que a diretoria não conta com Jair e Dentinho. E se não conta, tenta emprestar, tenta fazer um negócio. Não fica com o custo, entendeu? Que você já está pagando. Tenta fazer o que você libere, porque o Ceará só está aumentando a folha. Chega o Jô, a torcida quer mais contratações, só que você precisa se desfazer. E aí fica nessa, só fica aumentando o problema. E aí, quando você olha o Dentinho hoje no banco, por exemplo, é desespero, entendeu? Não é um... As opções hoje de ataque do Ceará eram muito limitadas. Não tinha tantas peças assim. Era Eric, era o próprio Peixoto, peças que eram muito poucas, né? Assim, o Dentinho, por exemplo, não entrou e também, se tivesse entrado, não sei se acho que não teria causado efeito nenhum mesmo, porque até agora não fez efeito nenhum.